No programa Hora Extra desta semana, você confere os seguintes destaques. O especialista fala sobre os cuidados que o candidato deve ter para se sair bem na hora de conquistar uma vaga de emprego. E você confere também a segunda matéria sobre a importância das pausas periódicas no trabalho e os serviços oferecidos pelo TRT de Goiás a servidores e magistrados que ajudam a prevenir doenças. No bloco de entrevistas, o advogado João Negrão de Andrade Filho fala sobre as novas regras do ajuste fiscal do governo e que afetam diretamente os trabalhadores. Aguardamos você! Está começando mais uma edição do Hora Extra. E nesse programa você confere os seguintes destaques. O especialista fala sobre os cuidados que o candidato deve ter para se sair bem na hora de conquistar uma vaga de trabalho. Confira também a segunda matéria sobre a importância de pausas periódicas no trabalho e as atividades oferecidas pelo TRT de Goiás a magistrados e servidores e que ajudam a prevenir doenças. E no bloco de entrevistas, o advogado João Negrão de Andrade Filho vai falar sobre o ajuste fiscal do governo e como isso afeta a vida do trabalhador brasileiro. O Hora Extra está começando agora. Especialista fala sobre os cuidados que o candidato deve ter para se sair bem na busca de uma vaga de emprego. Conseguir uma vaga de emprego não é uma tarefa fácil. Normalmente, o número de vagas é bem menor do que a quantidade de candidatos. Sai na frente quem consegue se apresentar de forma adequada para a empresa que vai contratar. E o primeiro passo nessa empreitada é elaborar um bom currículo. No momento que a gente recebe um currículo, a gente sempre vai avaliar de acordo com a vaga que está sendo oferecida. Então, o mais próximo de perfeito, é que o candidato se candidate para a vaga que a gente realmente está oferecendo. Atenção para as principais dicas ao elaborar o currículo. Início. Os dados pessoais devem ser colocados em primeiro lugar para facilitar a identificação do candidato. E-mail. Crie um e-mail profissional. Objetivo. Indique somente uma área de interesse. Caso queira se candidatar a oportunidades de áreas diferentes, é recomendável ter mais de um currículo com objetivos distintos. Qualificações. Lembre-se de que é um resumo. Destaque no máximo 4 principais qualificações adquiridas em experiências de trabalho formais e informais. Formação acadêmica. Ordene de sua atual ou última graduação para a primeira, obedecendo a sequência curso, instituição de ensino, ano de conclusão ou ano de início e término. Experiências profissionais. Mencione o nome da empresa, a função que exerceu e o período em que atuou lá. Atividades realizadas. Descreva sua experiência de forma objetiva. Idiomas. Ao citar idiomas, detalhe seu nível de proficiência. Formação complementar. Inclua os treinamentos e cursos que fizer, desde que tenham afinidade com a futura área de atuação. Atividades complementares. Aproveite esse espaço para valorizar atividades exercidas por você no meio acadêmico e social. É preciso também evitar alguns erros que podem comprometer. Evite capa de currículo, porque o currículo que tem capa, a gente passa lá para o último da fila para conferir ele depois, ou então arranca a capa. A capa não é necessária, não precisa fazer um currículo de 10 páginas. O importante é que seu currículo tenha no máximo 2 ou 3 páginas. Aquele currículo grande que você vai colocar todos os cursos que você já fez, às vezes esse é um currículo Lattes, é um currículo acadêmico, não um currículo vitae, que é o que a gente normalmente usa para uma escolha profissional. Então, evitar também as fotos que a gente geralmente usa para postar alguma coisa no Facebook.
A foto, ela precisa ser 3x4. E às vezes as nossas fotos 3x4, elas não são tão bonitas, tão agradáveis, às vezes elas não refletem tudo que nós somos, né? E aí, só se a empresa pedir, você coloque a foto. Currículo selecionado e chega o momento em que o candidato vai até a empresa para a entrevista. Uma etapa que também merece cuidados importantes. Alguns deles devem ser tomados antes mesmo de sair de casa. Se a entrevista está marcada para as 9 horas, vá dormir pelo menos 10 horas da noite, 11 horas da noite, para ter um sono mais tranquilo. A hora que acordar, também não acorde de sopetão, se programe para acordar mais cedo, toma um banho, porque o banho ajuda, né, a relaxar, faz uma memorização do que você é, da sua história, para contar para o seu selecionador. O jeito de se vestir é muito importante. Então, é importante que você observe como as pessoas se vestem, para você vir o mais parecido possível com a vaga que você está concorrendo. A última dica, que vale tanto para o currículo quanto para a entrevista, é ser verdadeiro. A verdade vem desde o currículo e vem da honestidade do que você coloca, tanto no papel como na sua fala. Isso vai evitar, quando a gente fala a verdade, geralmente a gente não engasga, né? Geralmente a gente consegue falar com mais leveza, com mais naturalidade. Então, se você vai mentir, alguma coisa vai acontecer com o seu corpo. Ou você vai gesticular extremamente fora do padrão, ou a perna vai tremer, né? Algumas coisas vão acontecer. O nosso corpo diz muito da gente. Então, quando você está sendo verdadeiro, isso é muito fácil. No programa anterior, nós mostramos que a falta de pausas periódicas no trabalho pode comprometer a qualidade do serviço prestado pela Justiça e também a saúde do trabalhador. Por isso, eu fui até o TRT de Goiás para conhecer algumas atividades oferecidas aos servidores, que ajudam a prevenir doenças e a reduzir o número de afastamentos do trabalho. No TRT de Goiás, o número de servidores afastados cresceu nos últimos anos. Só em 2014, 35% dos funcionários apresentaram atestado ou tiraram licença médica. A maioria estava com transtornos psicológicos como depressão ou doenças osteomusculares, aquelas que provocam dores na coluna, ombro, pescoço. Para evitar os afastamentos, a equipe da seção de assistência fisioterapêutica visita os departamentos do tribunal e faz o que chamam de análise ergonômica do trabalho. A gente vai avaliar o mobiliário aqui no tribunal é ergonômico, então os assentos são reguláveis, as mesas são ergonômicas, são estação de trabalho em L. A gente precisa ver se aquele servidor está adequado naquele posto de trabalho, porque cada um tem um biotipo diferente, cada um tem uma estatura diferente, uns são mais altos, outros mais baixos, uns mais gordinhos, outros mais magros. Eu preciso ajustar aquele posto para aquele servidor, para que ele não tenha dores, para que o trabalho dele, no decorrer do dia, seja mais confortável. E olha só um erro muito comum de quem trabalha sentado. Valesca identificou que o assento dessa servidora estava baixo em relação à altura da mesa e fez alguns ajustes para evitar problemas futuros. Ela está sobrecarregando demais a musculatura de ombro, que futuramente ela pode ter um afastamento por uma tendinite, por uma bursite, por algum problema relacionado ao osteomuscular, né, por conta dessa altura do plano de trabalho. Outra atividade que o TRT oferece acontece aqui nessa sala, é a cinesioterapia. O nome é um pouco estranho, mas é fácil de entender. Trata-se de uma terapia por movimento, que além de relaxar, ajuda a curar e a prevenir doenças. Tatame especial, bolas, bastões, o local é todo preparado para proporcionar um clima de relaxamento. As sessões têm 50 minutos de duração e acontecem 2 vezes na semana. São trabalhadas técnicas da fisioterapia clássica, de alongamento e fortalecimento, e técnicas da fisioterapia não clássica, como técnicas de iso-stretching e pilates. Os servidores, então, são trabalhados de forma global, trabalhando todas as cadeias musculares numa mesma sessão. É um tempo de relaxamento e descontração, mas o objetivo mesmo é a prevenção e o tratamento de doenças osteomusculares. Dorizélia faz cinesioterapia há 2 anos, desde que rompeu um tendão do ombro e precisou fazer uma cirurgia. Hoje já sente os benefícios. Melhorou e muito, né? Sem esse acompanhamento aqui, provavelmente ainda estaria numa outra clínica, enfrentando as filas e fazendo bem mais lentamente a recuperação. E essa técnica também ajuda as servidoras que vão ser mamães. Aqui elas têm uma atenção especial. Para mim é um momento realmente de relaxamento, a gente faz muito exercício de respiração, de alongamento. É um
tempo de relaxamento mesmo. Já para quem precisa fazer fisioterapia, olha esse consultório. Aqui tem maca para fazer RPG, ultrassom, laser, vários equipamentos, além de profissionais qualificados. O consultório dentro do tribunal é muito bom para os servidores porque evita que ele tenha que se deslocar para uma clínica fora daqui, que tem todo o trabalho de sair, tirar o carro, chegar em outro lugar, estacionar, conseguir vaga, a gente sabe o quanto isso é difícil. Então, se é mais fácil o servidor se deslocar e vir até aqui, a gente consegue, inclusive, melhorar a adesão ao tratamento, né? Ter menor número de faltas, o paciente engajar mais no tratamento e na sua melhora. E é difícil ver uma estrutura como essa em outros órgãos federais. Essa servidora só tem elogios. Um conforto que nós servidores temos, né, aqui dentro do tribunal, e o atendimento de qualidade. São excelentes profissionais que nos atendem aqui. Promover o bem-estar dos servidores é um caminho que o TRT de Goiás trilha há anos e vem dando certo. Incentiva a prevenir, mas também ajuda a tratar a doença. Enfim, são muitas as maneiras de ter uma vida saudável no trabalho. Basta cada um fazer a sua parte. Você já deve ter ouvido falar bastante sobre o ajuste fiscal do governo federal, mas talvez não saiba como as mudanças na economia afetam a vida do trabalhador brasileiro. Sobre esse assunto, o advogado João Negrão Andrade Filho vai falar daqui a pouquinho no bloco de entrevistas. Não saia daí, a gente volta já já. Para tentar sair do vermelho em 2015, o governo prometeu arrumar as contas públicas até o fim do ano. Para isso, implementou uma série de medidas de corte de despesas e aumento da arrecadação. Várias dessas medidas afetam os benefícios da Previdência Social e alguns direitos trabalhistas. O advogado João Negrão de Andrade Filho, presidente da Comissão de Direito do Trabalho da OAB Goiás, é o convidado desta edição. Ele vai falar sobre alguns benefícios que foram alterados pelo governo. Seja bem-vindo à Hora Extra, doutor João. Obrigado, Fabiola. É uma honra estar aqui novamente para poder contribuir nesses estudos, nessas questões importantes que estão ocorrendo nesses últimos dias na Câmara dos Deputados e que vem impactar muito perante a sociedade, principalmente os trabalhadores. Com certeza. E é importante ressaltar, não é mesmo, doutor João, que as novas regras estão previstas em medidas provisórias. Isso significa que elas podem ser alteradas. Nesse caso elas não estão ainda definidas, né? E sim estudos. A Câmara dos Deputados já externou o seu texto no sentido de aprovar e modificar, manter, né, ou modificar algumas regras dessas concessões de benefícios. E agora, sendo encaminhada para o Senado, aí sim nós teremos uma definição maior e esse texto depois será encaminhado para a presidência. E qual, na opinião do senhor, foi a mudança mais significativa? A mudança, ela diz respeito principalmente à questão das formas do requisito quanto à concessão do benefício do seguro-desemprego, a questão do abono salarial, que não causou tanto impacto, mas houve uma certa modificação, haverá, né, se for definida, e a questão previdenciária. Essa sim realmente vem a mudar algum fator previdenciário, vem a afetar a questão do tempo para que a pessoa obtenha a pensão por morte e a questão do auxílio-doença também, que pode vir a modificar. Então vamos falar então por partes, né? O que muda no seguro-desemprego, que é o que mais assusta o trabalhador? Essa questão do seguro-desemprego, embora ela esteja enquadrada, essa medida provisória, como sendo uma questão mais de ajuste fiscal, ou seja, acerto de contas do governo, ela vem causar uma dificuldade quanto à obtenção desse seguro, que até então existia, de certa forma, uma certa facilidade, pelo tempo ser pouco, porém é uma conquista que um trabalhador, frente a tanta crise, a tanto aumento no índice de desemprego, não deixa de ser uma segurança que o trabalhador tinha nesse sentido e que a partir do momento que houver essa alteração, vai haver um impacto, vai uma dificuldade a ser criada. O texto original que a própria presidenta editou foi no sentido de 18 meses para a primeira concessão do seguro-desemprego, na segunda concessão 12 meses e na terceira concessão do seguro-desemprego 6 meses como sendo a exigência para que o trabalhador tenha trabalhado. Nesse caso da Câmara, que foi aprovada uma alteração do texto, houve uma redução.
redução para 12 meses a primeira concessão, 9 meses na segunda concessão e 6 meses fica mantido. Isso irá com certeza dificultar com que o trabalhador venha a ter uma certa segurança, no caso, naquele momento que ele mais precisará do amparo do governo, né, que seria o salário-desemprego. O senhor acredita que essas medidas com relação ao seguro-desemprego podem realmente ajudar no combate às fraudes a esse instituto? De imediato eu creio que não, porque as fraudes realmente, se não houver um trabalho intensivo nas questões das delegacias regionais de trabalho, através de seus fiscais, através de denúncia, apuração, através de uma análise de documentação, eu creio que ainda haverão muitas irregularidades a serem detectadas. Essa questão, eu creio que ela aumenta mais a dificuldade quanto à concepção do benefício. E as fraudes, eu acho que se o governo não intensificar mais essa fiscalização através de instauração de procedimentos, de processos criminais, impedimento de que aquele trabalhador que esteja com irregularidade, que ele venha obter novamente o benefício, a verificação se a empresa, o empregador, ele está em conluio com o trabalhador. Então, a gente entender ou levar pelo lado de que a medida provisória também veio coibir a fraude, eu acho que não é o melhor caminho. Ela venha dificultar com que o trabalhador venha obter o benefício. Isso pode, de certa forma, dificultar que o trabalhador também tenha um interesse em fraudar, mas não coibir de forma intensiva. Certo. E com relação ao abono salarial, o que mudou, doutor João? Até então, apenas um mês de cadastro do trabalhador com carteira assinada, recebendo menos que 2 salários mínimos, e era o suficiente para que ele tivesse o direito ao abono salarial. Com o texto editado pela presidenta, é no sentido de 6 meses, no mínimo, de anotação de carteira, de vínculo empregatício. Agora, com a alteração da Câmara, é a redução para 3 meses de vínculo empregatício. Então, houve, de certa forma, essa alteração, até como uma forma de dificultar, porém, eu acho que o impacto não seria tão grande, porque em comparação a 1 mês para 3 meses, é pequena a diferença, né? E com relação ao auxílio-doença, o que muda? O auxílio-doença, ele até então, com a medida provisória, os empregadores são obrigados a pagarem 30 dias, os 30 primeiros dias do afastamento através de um atestado médico, né, que ele, obviamente, vai intentar, né, o benefício do auxílio-doença junto ao INSS. Mas esses 30 dias primeiros, hoje, o empregador tem que arcar. Antes, havia apenas a obrigatoriedade de 15 dias, porém a Câmara dos Deputados também alterou no sentido de manter os 15 dias. Essa é uma questão que os empregadores com certeza iriam sentir, porque iria impactar na economia, os empregadores teriam que arcar com um ônus muito maior, mas de certa forma é uma questão social que realmente está atribuindo ao empregador uma certa obrigatoriedade por esse período de 15 dias. Mas essa é uma questão que a Câmara teve muita dificuldade nessa aprovação, e é tanta verdade que cedeu e modificou para manter 15 dias, então somente de auxílio. Nesse caso, o Senado poderia alterar isso novamente? Pode, porém eu creio que não haverá alteração, porque já teve uma certa apreciação, um estudo por parte dos senadores, e eu creio que vai ser mais uma questão política. Em relação à questão de texto, eu acho que não ocorrerão tantas modificações, mas talvez uma questão no nível de política, né, de envolvimento entre eles, pode ser que venha a ter algum tipo de alteração. Ok, doutor João, vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Hoje conversamos com o advogado João Negrão de Andrade Filho, que fala sobre o ajuste fiscal do governo e que afeta diretamente os trabalhadores. Até daqui a pouco. O Hora Extra está de volta. Hoje conversando sobre o ajuste fiscal do governo que afeta diretamente o trabalhador, com o advogado João Negrão de Andrade Filho. Doutor João, o que muda na pensão por morte, que é uma outra grande alteração nesse ajuste fiscal do governo?
Essa é a medida provisória 664, que foi recentemente aprovada também um novo texto pela Câmara dos Deputados. Ela, nesse caso da pensão por morte, faz com que a presidenta exigia 24 meses de contribuição, isso os deputados reduziu para 18 meses o tempo de contribuição, e uma exigência também no sentido de que essa viúva ou viúvo que tenha comprovação de 2 anos de convivência, ou através de casamento, ou através de uma união estável, devidamente comprovada. Isso dificulta, de certa forma, porque faz com que anteriormente existia uma certa facilidade que agora não. Agora irá ser feita uma análise mais criteriosa e, com certeza, dificultará a concessão das pensões. E o cálculo do valor mensal dessa pensão por morte também foi alterado? Houve uma certa alteração no sentido de que haverá um cálculo, como é mesmo feito nas aposentadorias, com relação ao fator previdenciário, né, que até então são cobradas alíquotas dessas pessoas, desses beneficiários, dos quais faz com que a redução ocorra. E com a mudança que ocorrerá, nesse sentido vai haver um certo benefício, poderíamos dizer, em termos do valor da contribuição. E as novas regras, na sua opinião, oneram muito as empresas ou quem sai mais prejudicado nesse caso é o trabalhador? Nesse caso dessas alterações, o que eu vejo com mais desgaste financeiro para o trabalhador seria a questão até mesmo do auxílio-doença. Mas a maior parte delas é no sentido de que venha dificultar com que o trabalhador, naquele momento, ou a viúva, naquele momento que ela esteja precisando realmente do apoio financeiro do governo, ela encontre muitas dificuldades que estão sendo aumentadas e que muitas das vezes o INSS, né, no caso a Previdência Social, ela não faz um trabalho preventivo para os trabalhadores, para qualquer cidadão. E nesse sentido, haverá uma dificuldade tanto para organizar a questão da documentação, quanto para preencher os requisitos que estão sendo impostos. Então, o trabalhador, a sociedade, infelizmente, ela vai ser prejudicada no intuito de beneficiar um ajuste fiscal que o governo pretende para poder colocar suas contas em dia, né? E na sua opinião, esse ajuste que realmente vai fazer com que o governo economize? É realmente impactante o resultado dessas modificações? Essas mudanças, elas dependem um pouco de certas circunstâncias, a quantidade de pessoas que realmente terão, que envelhecerão no sentido de atingir uma certa idade, a questão realmente do índice de desemprego, para ver se realmente o empregado realmente terá essa necessidade da obtenção desse benefício. Então, eu creio que de forma imediata é complicado algum especialista prever realmente se vai haver realmente uma redução significativa, um aumento significativo de dinheiro em caixa para o governo federal. Mas eu creio que a tendência é essa, no sentido de que vá realmente diminuir os gastos públicos. Mas eu creio que não seria a forma mais viável. O governo federal, no meu entender, está indo para um lado que causa um certo descontentamento de classes trabalhadores e da sociedade em si, né, em modo geral. É importante também deixar claro para o telespectador, doutor João, né, que essas mudanças afetam as pessoas que... Não afetam, aliás, as pessoas que já recebem esses benefícios, não é isso? Essa é uma preocupação, né, que aquela pessoa que já tem o seu benefício, que já vem recebendo há muito tempo, ou que já deu entrada antes realmente de entrar em vigor essas novos requisitos, faz com que a pessoa já esteja garantida pela lei anterior. Agora, é claro, aqueles que irão pleitear, né, o benefício agora futuramente, esses sim serão submetidos a esses critérios que foram criados, né? Você acredita que essas novas regras, né, principalmente com relação a direitos trabalhistas, representam uma flexibilização desses direitos e um retrocesso nas conquistas do trabalhador brasileiro? Uma flexibilização, talvez eu não levaria por esse caminho, mas o retrocesso ele é evidente, porque
são benefícios, né, que é claro que a sociedade ela poderia ter sido informada de uma forma diferente, porque aliar um ajuste fiscal com mudanças que dificultam o recebimento de um benefício é obviamente concluir que está havendo um retrocesso. Mas se o governo tivesse envolvido a sociedade no sentido de mostrar que os índices de emprego estão aumentando, né, de novas contratações, quer dizer, a população recepcionaria esse tipo de mudança de uma forma menos impactante. Então eu creio que aliar essa questão do ajuste fiscal, que talvez tenha sido um erro no sentido de gerar essa questão de retrocesso. E flexibilizar não, porque realmente os trabalhadores não estão realmente negociando ou tentando, né, melhorar as suas condições de trabalho. Eu acho que com isso é mais um retrocesso. Ok, Dr. João, muito obrigada pela entrevista. O Hora Extra fica por aqui. Obrigada por sua atenção e até a próxima semana. Não deixe de acompanhar mais notícias do TRT de Goiás pelo Facebook e pelo Twitter. E agora pela rádio web TRT Goiás, pelo site do TRT. Até a próxima semana.